0800 944 1127. Autotruque, proteção pra você. E vamos com as informações do Cruzeiro com ele. Tá bem em frente aqui, ó. Álvaro Damião. Diga aí, Álvaro. Tudo bem, Milton? Tudo tranquilo. Um abraço pra você, um abraço ouvintes do Rádio Esportes. Como diria Willy Fritz Gonzer, tudo na mais perfeita confusão. Que saudade de Willy Gonzer, hein? Que saudade de Willy Gonzer. Lembrei-me dele agora, de novo. Confusão, meu filho. Bom dia, um abraço para vocês, um abraço para os nossos comentaristas, Edu Panz e Emerson Romano. Depois da derrota para o Remo, o Cruzeiro ontem no estádio da Curuzu, em Belém, ele fez o último treinamento antes de retornar para Belo Horizonte. O foco agora é na partida de sábado. Cruzeiro e Tombense vão se enfrentar em Muriaé, no estádio Soares de Azevedo, às 7 horas da noite. O jogo é válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, os treinamentos aconteceram agora há pouco, terminaram na Toca da Raposa 2. A delegação celeste viaja agora à tarde para Muriaé e vai de ônibus. Voltam a ficar à disposição do técnico Paulo Pesolano, o volante Neto Moura e o zagueiro Eduardo Brock. Os recém-chegados, o meio-atacante uruguaio Leonardo Paes, que está em boa condição física, porque vinha atuando pelo Montevideo Wanderers, e o atacante Luvanor, esse joga pela beirada, mas ainda não está 100%. Esses dois estão disponíveis para o técnico Paulo Pesolano utilizá-los no sábado. E o próprio Paulo Pesolano fala da inscrição desses jogadores nos últimos dias e do que ele pretende para o jogo de sábado contra a equipe do Tombense. Vamos a ver lo que ya estén prontos inscriptos, como ya ustedes saben. Ya vamos a intentar que vayan al juego, ¿sí? Y el que esté mejor va a jugar, ¿sí? Todos los nuevos que llegaron, sabemos que van a aportar mucho dentro del campo, así que el que esté bien va a comenzar jugando, capaz que otro ingresa en el segundo tiempo. Necesitamos lo antes posible que ellos se conecten con los compañeros, sepan lo que hacer dentro del campo. Así que yo no tengo miedo de que si un jugador entrenó poco o algo, si me va a dar un poco más de cualidad dentro de lo que yo pienso, va a jugar. Así que vamos a preparar esse jogo com muita gana, porque temos que ir a ganar a Tombense. E eu já pergunto para os nossos comentaristas, será que o Brock volta a ser titular ou o Pesolano mantém a dupla Oliveira e Zé Ivaldo, hein, ô Romano? Olha só, um abraço para você, para quem nos acompanha. Eu voltaria com o Brock. Até mesmo por uma consistência do lado esquerdo, e o Cruzeiro, ele vacilou muito na bola aérea contra o Remo. A bola aérea ofensiva do Remo, ela foi muito perigosa e o Cruzeiro bateu cabeça nessa bola aérea. Eu voltaria com o Brock ali, até porque ele dá uma segurança nesse quesito à defesa do Cruzeiro, Panzi. Eu não voltaria com o Brock, eu manteria Zé Ivaldo, acho que vai ser o titular do Cruzeiro a médio e longo prazo. Até acho que pode acontecer da volta por uma até não, mas eu colocaria Zé Ivaldo de grupo. E ele. Você tiraria o Oliveira. Eu tiraria o Oliveira. Eu jogaria com Oliveira e Zé Ivaldo. Acho que essa é a tendência de ser o sistema defensivo do Cruzeiro para o restante da temporada. Zé Ivaldo tem a facilidade de fazer os dois lados, né? Aí a importância dele poder jogar tanto com o Brock quanto com o Oliveira, mas no jogo contra o Remo, o Cruzeiro sofreu pouco contra-ataque, né? Aí vem o posicionamento defensivo do setor defensivo do Cruzeiro. São palpites, opiniões. Eu acho que na cabeça do Pesolano já tem definido, mas eu manteria sim, viu, Damião, o Zé Ivaldo com o Oliveira para esse jogo contra o Tombense. Agora uma outra pergunta para vocês, com o retorno do Neto Moura, quem sai no meio campo? O jovem Mitkov? Sai, Mitkov. Até porque é o seguinte, o Cruzeiro, nesse esquema do Paulo Pesolano, os volantes têm que sair mais pro jogo e sair com qualidade. E o Neto Moura tem essa saída de bola com qualidade. O Panza é que gosta de ficar me zoando, mas ele pode ser um volante meia. Sabe sair armando o jogo de trás, o que é raro hoje você ter um volante assim, mas o Neto Moura sabe fazer isso, porque já jogou nas 3 posições do meio campo, conheço bem, desde 2017, quando ele passou pelo América, emprestado então pelo Sport Recife, e fez falta no jogo de terça-feira contra a equipe do Remo. Por falar em Remo, falar em norte do país, deixa eu aproveitar aqui, mandar um abraço pro meu amigo Sargento Cada, tá servindo lá no quartel em Manaus, fazendo curso de aprimoramento e sobrevivência na selva. Um abraço para ele, tá ligado na gente. Eu acho que o Cruzeiro tá rezando, o Pesolano também, pro retorno do Canezinho. Eu acho que nesse meio de campo ele é o principal jogador do Cruzeiro, é o que consegue fazer melhor as funções de destruir e construir. Para esse estilo de meio campo, com um primeiro volante, 2 meias / volantes à frente,
meio-campistas, vamos dizer assim. É fundamental que os dois que joguem à frente do William Oliveira saibam e tenham qualidade de construção e de destruir também. E o Canezinho é quem mais tem. Ao João Paulo falta destruir, ele é um bom construtor. Então o Canezinho tem feito muita falta nesse time do Cruzeiro. Acho que o Neto Moura é o cara que mais se aproxima, então o retorno dele também é importante para que ganhe em qualidade o meio de campo do Cruzeiro. Então já vamos aproveitar para atualizar, né? Em relação ao último jogo, nenhuma baixa de ordem médica, mas o departamento é o grande problema do técnico Paulo Pesolano, pois o Gabriel Brazão, o Marco Antônio, o Fernando Canezinho, o Felipe Machado e o Edu, que estavam por lá continuam. Desses, o Fernando Canezinho e o Edu são considerados mais importantes no elenco e sequer devem viajar, viu, Panza? O Edu é um desfalque importantíssimo, né? Claro que o Rodolfo foi muito bem jogando lá no Pará, é um jogador que consegue fazer duas funções, só que o Edu vive um momento muito bom, né? No Cruzeiro, chegou, já é goleador, foi assim no Campeonato Estadual, começou bem também a Série B, foi um jogador importante naquele jogo difícil contra o Brusque, tem a confiança do torcedor, então é outro que faz muita falta, mas... acho que o Rodolfo conseguiu suprir bem, né, o Romano. É claro que não tem o tamanho do Edu hoje nesse elenco do Cruzeiro, mas o Rodolfo, ganhando confiança, pode ser um jogador muito importante. E principalmente o Rodolfo, ele sofreu no jogo contra o Remo, porque infelizmente para o Cruzeiro, o João Paulo não estava legal. Não foi uma noite feliz dele. E o Rodolfo, ele precisa muito de um meio inteligente, que encoste, que possa fazer triangulação, tabela. Ele não é aquele atacante que fica fixo na área, ele busca jogadas. Então, nesse sentido, a chegada, por exemplo, a volta de um Neto Moura, o Canezinho faz muita falta porque pisa na área também. Então, eu acredito o seguinte, como eu disse anteriormente, volto a repetir aqui, não espere do Rodolfo ele ser um Edu, porque são características diferentes, mas é um jogador que teve, inclusive, foi muito importante ele ter marcado um gol contra o Remo, ele não marcava desde agosto do ano passado, então foi bom tirar esse peso das costas dele, eu tenho certeza que ele vai poder jogar melhor. Agora, o Cruzeiro pode ir para Muriaé, já sabendo que o gramado não é lá essas coisas. Acompanhei ontem o Tombense contra o Ceará, até mesmo a equipe do Tombense teve muitas dificuldades, porque o gramado, por exemplo, do estádio em Tombos é excelente, é padrão do Mineirão, e lá em Muriaé o gramado está deixando a desejar. E sobre esse departamento médico, sobre o Canezinho e o Edu, eu disse que eles não devem viajar agora à tarde, não viajam mesmo. O Edu, por exemplo, já deu uma declaração dizendo que a expectativa é que ele possa retornar nos jogos da próxima semana. O Cruzeiro vai jogar contra o Londrina no dia 26 e joga contra a equipe da Chapecoense no dia 30. Os jogadores do Cruzeiro treinaram agora pela manhã, nada de folga, nada de feriado no Cruzeiro, tá? Jogadores treinaram agora pela manhã e vão viajar à tarde. À tarde viajam de ônibus e aí a delegação segue para Muriaé, onde joga contra o Tombense no próximo sábado às 7 horas da noite. Lembrando mais uma vez o horário do jogo do Cruzeiro, 7 horas da noite. O Cruzeiro contra o Tombense tem um retrospecto em 10 partidas de 6 vitórias do Cruzeiro, 2 empates e 2 vitórias do Tombense. A última partida, você falou aqui da pergunta do nosso Rádio Esportes, foi no dia 12 de fevereiro pelo Campeonato Mineiro, a vitória do Cruzeiro por 3-0. O Cruzeiro tem uma sequência pesada nesse mês de abril. Ele fecha o mês com 7 jogos. Ele começou esse mês de abril contra o Atlético, perdeu por 3-1 a disputa do Campeonato Mineiro no dia 2. No dia 8, jogou contra o Bahia, ele perdeu o jogo por 2-0. Depois venceu o Brusque no dia 12 por 1-0. Pro Remo agora, no dia 19, perdeu por 2-1. E ainda tem 3 jogos a fazer neste mês. Contra o Tombense no próximo sábado, às 7 horas da noite, dia 23. Depois recebe o Londrina no dia 26 e fecha o mês contra a Chapecoense, jogando em Chapecó no dia 30. Que sequência é essa? Não é fácil não, hein, Panza? Sequência pesada, são muitos jogos e aí o elenco é curto, né? O Pesolano não tem tantas peças para fazer alteração com a mesma qualidade e aí aparecem as lesões. A gente falou no bloco anterior do Cruzeiro de jogadores importantes, o Edu lesionado, o Canezinho lesionado, porque ele tem que usar o que ele tem de melhor, mais vezes, e ninguém aguenta. O calendário realmente ele é muito apertado, são jogos encavalados, são jogos importantes,
O Cruzeiro chegou numa final de estadual, começou a Copa do Brasil desde o início, não é fácil. E quando você tem um elenco mais curto e que não tem tanta qualidade entre os reservas, você acaba tendo que usar os melhores mais vezes e as lesões aparecem, Alvo. Contra o Londrina na próxima terça-feira às 21h30, o jogo do Cruzeiro em Belo Horizonte, aí sim o Edu deverá voltar. Ele mesmo deu uma declaração exclusiva ao nosso Guilherme Pio, à Rádio Itatiaia, ao nosso Samuel Venâncio, falando sobre esse retorno dele. Para hoje não dá para viajar, não viaja, não joga no próximo sábado, mas a expectativa dele é retornar na próxima semana, ou contra o Londrina no dia 26, terça-feira, ou no final da próxima semana contra a Chapecoense em Chapecó, Romano. E um detalhe, o Panzi falou sobre a situação de jogos em cima de jogos e jogos em distâncias continentais. Isso aí. Porque o Cruzeiro viajou pro norte do país, foi para Belém, está voltando de Belém para Belo Horizonte e pega um voo rasteiro para Muriaé. Então, assim, tem essa distância. O Brasil é um país continental e com o elenco reduzido, você tem que utilizar os seus titulares, o desgaste vai aparecer. E o detalhe, depois volta para Belo Horizonte para jogar contra o Londrina e vai para Chapecó jogar contra a Chapecoense. É uma viagem fácil também. Não é fácil. Uma viagem tranquila. E em Chapecó é difícil, até por causa para aterrissar, geralmente o... Tem um nevoeiro lá terrível. Isso, você só fica sabendo se você vai conseguir descer no aeroporto ou não, lá no aeroporto. O nevoeiro que a gente está acostumado de vez em quando, ele mora em Chapecó. De vez em quando ele sai de lá, mas geralmente ele está lá. Ele já me pegou numa viagem lá... daquelas. Nossa, nem me fala. Ônibus. O técnico Paulo Pesolano, se ele for manter a base dos últimos jogos, o Cruzeiro para jogar contra a equipe do Tombense no sábado seria Rafael Cabral, Rômulo, Oliveira, aí fica a dúvida que a gente já falou sobre ela aqui, Zé Ivaldo Brock e Rafael Santos, William Oliveira, Neto Moura e João Paulo, Jajá, Vagninho ou Daniel, ou alguma estreia, né? Pode ser que estreie o Leonardo Paes e o Rodolfo no ataque. Rodolfo vai continuar sendo ali, eu acredito que o camisa 9 até a volta do Edu, e vai depender muito, mas muito mesmo, de quem vai ser o companheiro dele, né? Com o Vagninho eles revezaram para ser aquele jogador referência. Eu até gostaria de ver o Daniel Júnior jogando com o Rodolfo. Acho que os dois podem se entender melhor ali. Eu pergunto até isso pra você também, Panzi. No ataque, o Jajá fez uma boa estreia atuando pela direita. O Vagninho não foi bem e o Daniel Júnior entrou bem mais uma vez. O que você acha desse ataque do Cruzeiro? Romano, Damião, eu acho que o Jajá fica. O Jajá agradou muito jogando pelo lado direito. Tô com o Romano, acho que o Rodolfo segue. E o Pesolano conhece o Paes melhor que a gente, né? Aliás, eu não conheço o Paes, mas eu imagino que ele consiga fazer bem os dois lados. E se o Jajá rendeu tanto pela direita, talvez o Paes já estrear fazendo o lado esquerdo do Cruzeiro com o Rodolfo centralizado. Porque na coletiva, depois do jogo contra o Remo, o Pesolano falou, eu não tenho problema nenhum em colocar o jogador com poucos treinos, desde que ele me entregue o que eu preciso para os jogos. Então, acho que ali foi um recado. Claro que ele estava falando do Jajá, dando uma explicação em relação à estreia do Jajá, do próprio Zé Ivaldo, mas pode valer para outras estreias, quem sabe do Paes. O meio atacante uruguaio, o Leonardo Paes, ele está em boa condição física, vinha jogando pelo Montevideo Wanderers, não é problema para jogar sábado.